semana começa tensa na Argentina por causa do movimento dos produtores rurais contra medidas do governo Cristina Kirchner. É possível que ainda hoje sejam anunciadas novas medidas do governo, especialmente para os pequenos produtores. Pergunta Brasil de hoje, vamos debater a alta dos tributos sobre a exportação de produtos agropecuários na Argentina. Favorece o Brasil? Fique conosco, Pergunta Brasil começa agora. Boa tarde, ligue pra gente, participe do nosso Pergunta Brasil de hoje. Você também pode mandar e-mail pelo site do Canal Rural. Entra ali no site do Canal Rural, www.canalrural.com.br, vai ali no Fale Conosco, deixa a sua participação, deixa a sua sugestão, ou então entre em contato com a gente pelo 0800 541 5858. A ligação é gratuita para qualquer telefone fixo de qualquer ponto do Brasil. E aí você participa desta nossa discussão de hoje aqui sobre esse grande movimento que está acontecendo na Argentina. Os pequenos produtores esperam medidas aí principalmente para a pecuária leiteira e também redução no custo dos fretes. E os grandes produtores estão se manifestando contra mudanças nas regras de cobrança de impostos sobre as exportações, as chamadas retenções. São impostos que o governo aumentou sobre a exportação de produtos agrícolas para segurar o produto dentro do país, controlar com isso a inflação só que nesse momento que os preços das commodities estão bem cotadas internacionalmente, os produtores acabam perdendo com isso. Daí toda esta manifestação que nós temos assistido aí nos últimos 15 dias, nas últimas 2 semanas, contra o governo da presidente Cristina Kirchner. Houve um acordo na semana passada, os produtores desmobilizaram, deixaram passar os caminhões nas barreiras, mas o movimento continua, a negociação continua. A presidente Cristina disse que não negociaria sob pressão, com o revólver encostado na cabeça, foi a expressão que ela usou, e os produtores então liberaram as barreiras, mas a negociação continua e hoje devemos ter novidades. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Estão participando aqui o economista da Fundação de Economia e Estatística, Antônio Carlos Frachelli. Em São Paulo está conosco o analista financeiro Miguel Daúde, nosso companheiro aqui do Canal Rural. Professor Frachelli, Miguel Daúde, sejam bem-vindos aí ao nosso Pergunta Brasil de hoje, que começa com um tema polêmico, pegando fogo, né? Professor Frachelli, como é que se chegou a essa situação? A Argentina que vinha tendo no agronegócio o seu principal motor de sua recuperação econômica e agora chega a uma situação como essa em que praticamente se paralisou o país, já há desabastecimento de carne, de lácteos, já de grãos também, uma situação quase caótica na Argentina. Como é que se chegou a isso em tão pouco tempo, num setor que vinha muito bem na Argentina? Foi o governo que atrapalhou? Eu acredito que sim, né? O governo argentino é um governo de conflito, o governo Kirchner. Desde o primeiro momento, desde a sua primeira gestão, os problemas foram sendo acumulados e sempre de enfrentamento. Eu acredito que desta vez o governo Kirchner... O senhor Kirchner... se refere ao governo Néstor Kirchner? Eu diria o governo Néstor Kirchner contra os justicialistas, contra os adversários, contra exportadores, contra o sistema internacional, contra os credores internacionais. Sim. Só acho que nesta vez encontrou um adversário à altura, Irineu. Eu acho que os produtores é uma rurais nova trajetória, argentinos são uma categoria muito organizada. Exatamente. E penso que o conflito não se resolve no curto prazo. Agora, do ponto de vista, o senhor é economista, né, professor, e acompanha muito de perto essa questão econômica. Do ponto de vista econômico, essa medida do governo de aumentar impostos para reter o produto dentro do país, isso não é um contrassenso? Quer dizer, a Argentina não vai perder mercado aí para o Brasil, para outros concorrentes da América do Sul? Não é um preço muito alto para conseguir conter a inflação interna? E a Argentina trabalha na exceção, né? A Argentina trabalha com a inflação maquiada, a Argentina trabalha em conflito com o sistema internacional financeiro, a Argentina encontra restrições no ambiente político, então eu acho que isso já faz parte da caminhada do governo atual. Não vejo nada excepcional, a caminhada tem sido pela exceção. Sempre pelo tumulto. Miguel Daúde, como é que você está vendo essa manifestação, Miguel? Bom, Irineu, eu vejo com muita preocupação essa situação da Argentina com relação aos produtores rurais. Não ocorria há mais de 30 anos, é uma situação muito grave. Mas só para a gente entender um pouquinho, Irineu, para que nós possamos nos localizar
neste conflito, para que a gente possa, então, passar a entender bem o que está ocorrendo na Argentina, a gente sabe que a América do Sul, ela tinha a parte espanhola e a parte brasileira, quer dizer, a parte de Portugal. Portuguesa. Portuguesa, perdão. Então, os países da área da Espanha, né, que tiveram a sua democracia, tiveram a sua liberdade quanto colônia em 1916 a 1925, depois em seguida veio o Brasil, foram países que até então eles foram governados por ditaduras, né? Assim, para a gente abreviar bem isso. Então, todo esse país, nós tivemos ditadura civil, ditadura militar, porque eram países pobres, né? São países pobres, que precisavam ter uma estrutura de sobrevivência. Chegando atualmente, hoje, a Argentina, na década de 80, mais ou menos, teve o processo de democratização da América do Sul. E aí abriu espaços para os governos de esquerda, como hoje nós temos a Venezuela, temos a Bolívia, temos no próprio Chile, temos o Brasil, enfim, temos vários países da América do Sul que o governo hoje são governos de esquerda. Agora, governo de esquerda num regime capitalista, onde a globalização ela tomou conta do mundo, você precisa estar integrado a ela, você não tem como se manter no poder sem manter a sua popularidade com políticas populistas, como é o caso da Argentina. Quer dizer, o que a esposa de Néstor Kirchner está pagando hoje, por isso foram medidas populistas do presidente Kirchner com relação a congelamentos de preço, Sim. com relação a herança que ela herdou do marido. Então, do marido. essas coisas não dão certo. Então, o que está ocorrendo na Argentina hoje é que existe um processo inflacionário muito alto. A inflação real na Argentina ela chega a 25%, no entanto, a oficial 8,5%. Então, o que a Argentina... Ela não tem saída. O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer superávit primário, também para pagar juros. Quer dizer, essas medidas, essas retenções, que inclusive queriam fazer aqui no Brasil, teve uma ideia aí até vou dizer o nome, porque isso saiu na imprensa, do Bresser Pereira, que ele queria adotar a mesma coisa aqui no Brasil para valorizar o dólar. Infelizmente, não foram na conversa dele. Quer dizer, é no sentido de ter dinheiro para pagar a conta de juros. Então, o processo da Argentina é um processo complicadíssimo, inflacionário, e o que o governo está fazendo não tem saída. Agora, isso vai prejudicar o Brasil? Começa, sim, a prejudicar o Brasil, porque a Argentina é o maior exportador de farelo de soja, os navios na Argentina, eles são carregados posteriormente aqui, eles carregam uma parte lá, depois aqui. Isso tudo vai mudar uma logística e o que vai se perder é credibilidade. Quer dizer, quem é que vai querer conviver com a Argentina nessa situação? Muito bem. Miguel Daud, analisando aí todo o histórico dessa situação da Argentina, depois a gente vai falar mais sobre os reflexos, os efeitos aqui no Brasil e para os produtores rurais brasileiros. Mas nesta segunda-feira, manifestantes bloquearam na Argentina a rodovia do Mercosul, a chamada Rota 14, considerada o principal ponto de transporte de cargas provenientes de Brasil, Uruguai e Paraguai. Uma das principais concentrações de manifestações lá dos produtores está na província de Entre Rios. O repórter Ricardo Cunha está no local e tem as informações. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Irineu. Ricardo, o que está acontecendo? Começa a endurecer agora a relação entre o governo argentino e os produtores. Nós estamos acompanhando desde cedo aqui o bloqueio da rodovia do Mercosul, como você falou. Vários caminhões já tiveram que retornar, os caminhões especialmente brasileiros que passaram aqui por essa estrada, inclusive alguns caminhões uruguaios. Mas agora o fato mais recente foi a presença do Exército nesse ponto onde acontece um dos mais fortes protestos ou bloqueios de rodovia, como é chamado aqui na Argentina, os paros, que eles chamam, com a colocação de centenas de militares que formaram um cordão de isolamento, impedindo que os produtores rurais tivessem acesso à rodovia e, com isso, liberando o trânsito apenas de veículos, porque, na verdade, esses produtores já haviam recuado de manhã, um pouco mais cedo, uns 10 quilômetros do local
exatamente do bloqueio dos automóveis. Eles recuaram os 10 quilômetros e começaram a bloquear de novo nesse local, permitindo, inclusive, que os caminhões tivessem acesso de retorno à origem, não exatamente a origem, mas voltando às cidades mais próximas, que aqui no caso é Gualeguaychú, que é uma cidade aqui na província de Entre Rios. Agora há pouco, então, com a presença do Exército, se desmanchou esse local de manifestação, onde tradicionalmente estavam acontecendo as assembleias, e os produtores recuaram em torno de uns 2 quilômetros e montaram de novo uma barreira. Agora os produtores ocuparam toda a rodovia e os produtores afirmam que isso é mais um jogo do governo, porque é o local onde estão todas as emissoras de televisão e de rádio, e também os correspondentes de jornais estão acompanhando o protesto aqui na província de Entre Rios. Então eles dizem que é mais uma ação do governo para mostrar força, por isso colocaram o Exército. Quando nós saímos de lá, o pessoal já estava todo deixando, as TVs já montaram todos os seus aparatos nesse outro local aqui da rodovia. Segue fechado, especialmente para os caminhões de fora do país, ou seja, as cargas trazidas de Brasil, Uruguai e Paraguai, estão impedidas de entrar aqui no país. Nós conversamos, inclusive, de manhã com alguns brasileiros que, durante o trajeto de Libres até aqui, foram interrompidos, mas 4 vezes foram atacados em 4 barreiras. Um deles estava há 12 dias viajando, saiu de Libres há 12 dias, trazendo uma carga de produtos mecânicos para a indústria automobilística, e ele não consegue chegar a Buenos Aires. Ele relatou também que em alguns pontos várias cargas tiveram que ser jogadas fora em função de problemas acabaram apodrecendo em função que os caminhões ficam parados, não está sendo dado condições de manter a refrigeração das cargas. Então a situação parece tomar agora uma outra dimensão. Agora há pouco o presidente da Federação Agrária aqui de Entre Rios, Alfredo de Ângeles, ele dizia que não esconde não afasta a possibilidade de haver um confrontamento aí com as Forças Armadas, né? Se houver a tentativa de usar a força para retirar os manifestantes da rodovia. Ontem, inclusive, nós conversávamos com os representantes das Forças Armadas e eles diziam que não havia a menor possibilidade de haver interferência, que o governo tinha sido a orientação essa. Mas desde cedo a gente observava a chegada de um número muito grande de policiais aqui ao local, Irineu. Muito bem, Ricardo Cunha, muito obrigado, Ricardo Cunha, pelo relato que nos faz lá de Entre Rios, na principal barreira hoje, que bloqueia a Rota 14, a Rodovia 14, a principal artéria de circulação aí de produtos pelo Mercosul e no trânsito Brasil, Argentina, Uruguai. Ricardo Cunha nos trazendo aí o relato do que está acontecendo por lá, e a gente vê aí que a situação começa a ficar mais tensa à medida em que o governo também começa a querer demonstrar aí que não está para brincadeira e coloca o Exército lá na estrada para intimidar, pelo menos, os produtores. A alta dos tributos sobre as exportações de produtos agropecuários na Argentina favorece o Brasil? Prepare suas perguntas para depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Pergunta Brasil e você pode ligar para a gente, participar aqui do programa, fazer perguntas, comentários, conversar com nossos convidados. Você entra no site do Canal Rural, www.canalrural.com.br, vai ali no Fale Conosco, participa, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário. Ou então, pelo celular, entra em contato com a gente pelo 0800 541 5858. A ligação é gratuita de qualquer telefone fixo, de qualquer ponto do Brasil. Você fala aqui com a gente. Hoje estamos discutindo aqui se essa situação de enfrentamento entre os produtores rurais argentinos e o governo Cristina Kirchner vai ter reflexos aqui para nós no agronegócio brasileiro. Estão participando do programa o professor Antônio Carlos Frachelli, economista, e Miguel Daúde, analista financeiro, participam conosco aqui deste programa. Há pouco a gente ouviu o relato do repórter Ricardo Cunha,